Os grupos de estudos que a Rede Solari Brasil, em cooperação com outras redes da América Latina, organizam todos os anos para a Itália, tem como finalidade construir um espaço de diálogo permanente com as experiências da prática educativa de Reggio Emília, práticas de referência para a educação para a infância, e criar uma possibilidade de pensar a ação educativa como ela acontece no dia a dia, na cidade, na comunidade, na família e em cada escola do Sistema Municipal de Reggio. A Rede Solari Brasil, ela participa desses encontros desde 2007, quando a Rede Solari América Latina começou a organizar todos os anos grupos para ir à Itália, para se aproximar dessa experiência e conhecer de perto como é o dia a dia das escolas, escolas que valorizam a cultura da infância, escolas que respeitam a criança e o seu enorme potencial, que reconhecem a criança como um ser capaz, um ser criativo, e ver isso na prática faz toda a diferença. Então, o Brasil vai com educadores de toda a América Latina, uma média de 10 a 15 países a cada ano. E além de aprender no diálogo com Reggio Emília, a gente também tem a oportunidade de trocar como é viver experiência semelhante a essa, que é uma referência mundial na América Latina, no nosso contexto. Quero desde já dar as boas-vindas e expressar a alegria entregando a Paula, um dos nossos bonecos mensageiros da paz, daqui para a sua escola. È un grande onore ricevere dei gruppi di studio in genere, dall'America Latina in particolare, perché è un continente di tante persone, tanti bambini. Quando con Loris Malaguzzi raccoglievamo questi primi segnali di attenzione nei confronti della nostra esperienza educativa e ancora non erano alcune delegazioni che arrivavano, adesso pensare che c'è una rete nel mondo e appunto un continente come l'America Latina con tanti paesi assieme e sono assieme tra di loro e assieme con noi. È veramente da una parte sfidante, dall'altra ripagante. Cerchiamo assolutamente di tenerne conto, innanzitutto documentandoci sulle esperienze educative, sul sistema legislativo rispetto all'istruzione, alla prima infanzia nei paesi di provenienza di questi study group, e facciamo anche tesoro di tutte le esperienze di scambio che abbiamo avuto negli anni con i paesi del Sud America. Questi scambi sono molto preziosi per poter entrare nel vero dei contesti, nei vostri contesti, così che noi possiamo anche recuperare indizi e informazioni importanti su cui poi elaborare i programmi. Toda a programação que a gente faz para esses grupos de estudos anuais, nós fazemos em parceria com a Reggio Children, associação responsável pelas relações internacionais da cidade de Reggio Emília com o mundo. E a intenção é fazer uma programação que atenda às expectativas dos educadores que fazem parte do grupo de estudos. Definiamo un programma che si fonda anche sull'analisi e sulla lettura dei programmi degli anni precedenti, così da non correre il rischio di presentare documentazioni già viste
così da non correre il rischio di presentare anche contenuti che i partecipanti avevano già incontrato o nei loro paesi o anche qui a Reggio Emilia, e cerchiamo di dare alle giornate delle dominanti tematiche. Un altro criterio che cerchiamo di tenere in considerazione è quello delle professioni che compongono lo study group, quindi se sono prevalenti gli insegnanti di scuola o di nido, se ci sono all'interno del gruppo amministratori oppure docenti universitari oppure ricercatori, così da creare anche delle situazioni durante la settimana per incontrare anche le persone nel loro specifico. Cada educador interessado, ele é atendido individualmente, nós fazemos toda uma entrevista para identificar seus anseios e expectativas com essa experiência, quais são os temas que provocam maior interesse, maior desejo de descoberta, e isso tem gerado um grau de satisfação grande com aqueles educadores que encontram em Reggio experiências bem-sucedidas, de referência, para discutir questões que são bastante polêmicas na educação brasileira. È quella dell'ascolto, la prima competenza che il bambino propone e sollecita nel genitore, fin dai primi istanti di vita. In realtà, quando nasce un bambino, nascono un padre e una madre, due persone si trasformano completamente per diventare genitori, qualcosa che non potranno mai smettere di essere nemmeno per un secondo della loro vita. Intorno a loro, insieme a loro, nasce un mondo, una storia familiare, genetica, antropologica, culturale. Una lunga storia che attende di essere proiettata nel futuro, e la scuola è certamente uno di questi luoghi. Conheci Reggio Emilia através dos livros, né, lendo as 100 linguagens das crianças, e a partir daí eu fui pesquisar, fui estudar, participei de seminários. Eu acho que a oportunidade de vir para cá, ver de perto tudo o que acontece, entrar nas escolas, poder conversar com as professoras, com as pedagogistas, dá uma sensação mais concreta para aquilo que a gente estuda, ver a coerência entre a fala e a prática. Ler sobre isso é uma experiência muito rica. Depois de um conhecimento tão amplo sobre, poder chegar aqui e se aproximar da concretude da obra, certamente faz uma grande diferença para poder efetivar alguns conhecimentos e ver eles acontecendo num contexto real, num contexto vivo. O desejo de vir para cá foi o desejo de vivenciar essa possibilidade de uma educação que de fato transformou uma cidade, transforma uma sociedade e que considera as suas crianças como seres plenos. A criança, ela é vista não como um futuro vir a ser, né, mas como a criança é hoje, autora da sua própria cultura, que os espaços são pensados para que as crianças sejam acolhidas e interagidas entre elas e com os objetos que as rodeiam. A gente está acostumado com uma lógica onde a gente entrega muitas coisas para as crianças, então as propostas são todas conduzidas para o professor. Ele chega com um planejamento pronto, sabendo como ele vai começar, quais são as etapas e como ele vai finalizar aquele projeto. Eu acho que o que a gente vê aqui, o que a gente estuda e não consegue entender muito bem, acho que essa é uma oportunidade de vir aqui e comprovar como funciona mesmo, é de perceber esse caminho inverso, né? Onde as crianças, a partir do interesse, dos desejos, as coisas vão acontecendo, vão fluindo e o professor vai conduzindo isso de uma maneira a orientar também para as crianças quais são as descobertas, avanços. A intenção
é que essas crianças possam ser quem elas são em sua plenitude. Então, esses valores, assim, que é muito mais do que uma abordagem, que é muito mais do que uma técnica, mas que é a crença dessas pessoas na humanidade, nas suas crianças, enquanto seres humanos, no que eles têm de mais belo. A criança decide o que é que ela quer aprender e como que ela vai investigar sobre esse processo que é alvo de pesquisa, de estudo, de aprofundamento. E muitas vezes os educadores brasileiros querem compreender com maior clareza como é que se dá isso, quando as crianças têm interesses diversos, como é que faz o trabalho em pequenos grupos. Um outro tema que também provoca muita inquietação é a formação dos professores. Como é o programa de formação dos educadores em Régio? A figura do atelierista, que é um profissional que não existe na educação brasileira, que começa a aparecer a partir do diálogo com Régio. Come dire, il ruolo dell'atelierista nelle scuole dell'infanzia e qui anche nella scuola primaria di Reggio è stato fortemente voluto da Loris Malaguzzi, perché lui in qualche modo sosteneva fortemente l'idea di un bambino che apprende attraverso una molteplicità di linguaggi, tra cui anche i linguaggi espressivi. Quindi l'idea l'idea è stata quella di avere dentro alla scuola una figura professionale con una formazione diversa da quella degli insegnanti, una formazione artistica. Quindi in qualche modo l'arte è un bagaglio di esperienza e di conoscenza personale che l'atelierista porta con sé mettendolo a disposizione del gruppo di lavoro e dei bambini nella scuola. L'atelierista non è un esperto d'arte che quindi come dire, propone ai bambini uno studio delle tecniche, uno studio appunto sterile o comunque puramente proprio tecnico dei materiali e neanche propone, come dire, delle attività, diciamo così, artistiche, nel senso di disciplinari, di chiuse dentro a un'idea disciplinare dell'arte. Piuttosto l'idea è quella di potenziare i molti linguaggi che i bambini portano con sé fin dalla nascita per costruire un apprendimento più potente, più significativo, più in relazione con quello che i bambini incontrano. Penso che sia importante parlare di dimensione estetica come quello che ti fa incontrare, quello che ti consente di avere una relazione significativa col reale e molto emozionante anche. Cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volte meia, vamos dar.
eu tive uma experiência única, que foi conhecer as crianças aqui da Itália, que estudam aqui no centro Loris Malaguzzi, e para mostrar que a música, o corpo, a dança, ela ultrapassa a questão da linguagem, ela se comunica, né? A música e a dança, como as artes visuais, também se comunicam de uma forma que, às vezes, a língua falada é o de menos. Independente da formação de base, somos educadores, né? Eu acho que quando a gente vem para uma proposta como essa, de uma cidade inteira que se diz uma cidade educadora, eu acho que a gente tem que pensar no que a gente vai levar adiante. Eu acho que o que a gente vai levar de contribuição vai ser a questão de você poder escutar mais essa criança, você deixar ela um pouco mais autônoma em alguns processos que muitas vezes a gente nem pensa, como a organização dos espaços. Muitas vezes a gente faz essa organização, mas o espaço já está pronto para ela quando ela chega à escola. Então aqui a gente observou que eles preparam esses ambientes, eles pensam nisso e a criança ajuda, ela é uma pessoa que está ali atuando em toda essa preparação. Nas coisas, né, mais simples, mais delicadas, mas o cotidiano mesmo está marcado por esse respeito à singularidade. Eu acho que isso é muito bacana e pode ser feito independente da realidade onde se encontra, independente do material que o professor tem acesso. Outra coisa que também nós vamos levar, a organização do mural que os pais têm acesso. No Brasil nós nos preocupamos muito com a questão de preencher essa agenda para dar informação para o pai, por exemplo, do que a criança comeu, do que a criança fez, e isso acaba perdendo um tempo muito grande desse professor que está ali preenchendo essa agenda. Aqui eles encontraram uma forma belíssima, que é um mural, onde eles expõem tudo aquilo que aconteceu, então o pai ele tem acesso, ele não fica sem essa informação, mas é um trabalho muito mais rico e que depois serve também como um documento de estudo. Como sociedade lá no Brasil ainda temos a ideia de que a escola é lugar de aprender unicamente e não lugar de empreender suas ideias, de cultivar as ideias e colocá-las em práticas. Isso é algo muito diferente e sinto que eu estou na minha bagagem levando esse desafio para minha cidade, para o meu país. Conceitualmente, muita gente já teve contato com o que acontece aqui, né? Acho que o que falta é um pouco de não desistir, de lembrar que é possível, né? Então, eu acho que é uma oportunidade de vir aqui muito grande, porque dá um gás para a gente não desistir, porque é que você vê a coisa acontecendo, né? E aí eu volto para o Brasil sempre lembrando que é possível, porque eu vi acontecer. Então, se eles fazem aqui, dá para a gente fazer também. Eu acho que, acima de tudo, é ter esperança e tornar essa esperança concreta, né? Eu acho que no Brasil a gente sofre de uma crise na crença de que o país pode ser um país melhor, de que as crianças podem se desenvolver, e que não é preciso ter uma estrutura física adequada necessariamente para que você possa ter uma educação de qualidade. A educação se faz na relação entre os humanos. Minha mensagem vai ser sempre de esperança e de crença no hoje e no amanhã. E um amanhã que é construído no dia a dia, em cada escola, em cada comunidade, em cada família, com a certeza de que os desafios estarão sempre postos. Mas se a gente acreditar que é possível e que é preciso, porque a gente reconhece o enorme potencial do ser humano, em especial de cada criança, aí sim, essa é a mensagem da Rede Solari Brasil. Nós defendemos como um princípio nesta rede que é preciso conviver entre as diferenças para construir um novo mundo. E esse mundo ele vai ser construído na medida em que a gente romper com as desigualdades que são tão perversas e que maltratam tanto a nossa sociedade, em especial as crianças e os adolescentes que estão em formação. Quello che noi vorremmo è che ogni partecipante possa portarsi via un po' la sfida del cambiare il futuro, perché i contesti sì sono diversi, i bambini vivono in quei contesti, respirano l'aria di quei contesti, ma hanno in potenza dentro di loro la possibilità della trasformazione attraverso il loro pensiero creativo, attraverso il loro pensiero di accoglienza verso l'altro, verso le differenze.
stiamo investendo tutti insieme in educazione sui bambini, che vuol dire investire per avere una migliore umanità nel futuro. Quindi riceviamo tantissimo dalle domande che ci fanno, le sottolineature che ci restituiscono le persone che vengono nelle nostre scuole, che vengono alle conferenze, perché ci costringono anche in qualche modo sempre ad argomentare di più e di meglio, quindi a capire di più quello che stiamo facendo con i bambini. E quindi noi educatori abbiamo una grande responsabilità verso il futuro, verso questi bambini che sono cittadini del mondo di oggi, per costruire con loro una possibilità di incontro, di un'educazione per tutti, che consenta a tutti di avere le stesse opportunità di apprendimento, di sviluppo, di riconoscimento sociale, e questo credo che possa succedere se dentro di noi c'è un atteggiamento di riconoscimento dei bambini, della loro disponibilità a crescere, ad incontrare gli altri, e quindi questo penso che sia un atteggiamento transculturale che possa anche abbattere le barriere delle differenze. Rezzolare e stare insieme provando a organizzare un centro internazionale sull'educazione. Ci fa sognare a degli scambi tra insegnanti per continuare a vivere e a costruire al meglio la professione di insegnante, che, come diceva Malaguzzi, è una professione per pensare in grande. Oh cirandero, cirandero, brilha mais do que o sol. Oh cirandero, cirandero, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Esta ciranda que me deu foi Lia, na ilha de Itamaracá. Essa ciranda